Donald Trump está fazendo um barulho danado no mundo. Vamos ler o mapa dele para entender o que está acontecendo na energia desse senhor? Donald Trump nasceu no dia 14/6/1946. Ele está atualmente com 79 anos e vamos entender o que a energia dele diz sobre ele e sobre este momento para ele. Eu sou Robson Madredeus, terapeuta e estrategista vibracional, e aqui nesse canal eu te ajudo a entender mais sobre a sua energia, conhecer melhor ela e saber como cuidar, que é o mais importante. Eu estou aqui com o mapa frequencial do presidente norte-americano Donald Trump. O mapa frequencial ele vai avaliar três camadas. Primeiro, quais são os registros que ele traz no DNA dele, que são os impulsos, a forma como ele tende automaticamente a agir em determinadas situações na vida, em cada tema. Depois, quais são os desafios que a vida propõe para ele? E por último, como é que está a energia dele nesse momento? E o que a gente tem sobre o DNA dele e, a partir disso, a gente pode entender algumas experiências ano a ano que foram registradas na vida dele. Ele nasce com um grande poder de persuasão, inteligência, inspiração, eloquência. O dom da palavra e o dom para liderar. Isso é indiscutível. Pode ser bélico, porque é uma pessoa que tende a ser muito bélico, porque nos primeiros anos de infância ele cresceu em um ambiente hostil, agressivo. Ele passa por agressões ou presencia pessoas próximas a ele sendo agredidas. Inclusive, não só agressão no nível de bater, mas também agressão, acho que eu não posso usar essa palavra aqui, né? É uma pessoa que pode ser muito bélica em alguns momentos, porque essas experiências da infância registram uma necessidade de se defender a qualquer custo. Saber se defender é muito importante para ele, demonstrar força, resiliência. Ele é uma pessoa de grande resiliência. Também porque na infância teve perdas significativas. E aí, gente, eu estou falando isso aqui com base no mapa dele. Eu não estudei a biografia dele e se alguém aqui é astrólogo e estudou o mapa astrológico dele, quiser trocar figurinhas, eu vou achar legal. Porque eu também não estudei o mapa astral. Sei que ele é geminiano pela data do nascimento, mas eu estou aqui avaliando única e exclusivamente o mapa frequencial dele. Ele vive algumas perdas ali, algumas situações, digamos, de luto, e o luto não é só quando alguém desvive, mas é também quando você precisa, sei lá, mudar de cidade, se afastar da família, dos amigos. Qualquer tipo de frustração significativa na vida, a gente pode entender aqui como um luto. Tudo aquilo que o seu corpo registra que você está vivendo um momento de perda. E ele vive isso no período dos 5 até os 11 anos de idade. Ou seja, um período longo onde ele provavelmente teve várias situações ou foi acometido por um sentimento de perda. Isso registra nele uma grande resiliência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele está revivendo isso nesse momento atual. E está só começando. Antes de falar sobre o momento atual dele, só para enfatizar o que todo mundo já sabe, é uma pessoa que tem uma habilidade natural para manifestar dinheiro. A intuição dele é uma intuição guiada pela riqueza, pela manifestação de riqueza. Então, assim, ele pode fazer M em todas as outras áreas, mas no sentido financeiro, a intuição dele vai guiar ele para crescer. Ele pode se sabotar em outras coisas porque tem, sim, uma grande autossabotagem aqui nele. Mas em outros sentidos, ele vai, no sentido financeiro, econômico, a intuição dele vai guiar ele para o crescimento, porque é uma pessoa que sim, nasceu para ser muito rico, nasceu com esse dom, com essa habilidade. A comunicação dele, ela pode ser lúdica, ela pode ser divertida, mas ela nunca é inocente, até porque ele tem o perfil de uma pessoa que se diverte, que encontra prazer em situações de agressão, tá? Tá aqui bem característico. E isso se expressa muito na comunicação dele.
O momento atual dele, ele está num momento de relevância social, é óbvio, ele é uma das pessoas mais faladas em todos os jornais do mundo, mas ao mesmo tempo ele está vivendo uma fase de uma autossabotagem muito grande e um período onde, de certa forma, é como se a vida trouxesse desafios para ensinar ele a ser mais humilde, para ensinar ele a lidar com a perda, com a frustração, o que é muito difícil para ele. Ele tem ali, a partir dos 11 anos de idade, uma virada de chave na sua infância e na sua vida. Possivelmente, algum tipo de mentor que surgiu e que trouxe aprendizados relevantes para o seu crescimento, para o seu progresso, para ele ser o líder que ele acabou se tornando. Mas ele está justamente revivendo um momento que reflete as perdas, que reflete a frustração. Ele pode, nesse momento da vida, atrair pessoas traiçoeiras. Ele tem muita dificuldade nessa fase da vida com a lealdade. E questões ligadas ao que dá prazer. É o grande espinho para ele nesse momento. É como se ele se sabotasse por meio disso. A grande sabotagem pode vir por aí. E eu acredito que tenham pessoas assim, talvez já muito íntimas e próximas a ele, que já estejam arquitetando ou fazendo algo para derrubá-lo, tá? É muito possível porque ele está num ano pessoal onde ele pode viver traições significativas, inclusive algumas situações que podem colocar em risco tudo que ele construiu e até a própria vida. E tem um outro detalhe que são revelações que podem vir à tona, né? Eu acho que a gente já sabe bem essas questões do Epstein e tudo mais, podem trazer muita turbulência aí para a vida dele. E pode ser que ele perca muito do que foi conquistado, construído aí. Apesar de uma grande resiliência, de uma grande inteligência, que de certa forma vai ajudá-lo a amenizar a situação, mas uma intuição, é uma pessoa muito intuitiva, tá? Mas, ao mesmo tempo, precisa de um processo de inovação ali muito profundo para ele sair bem nessa situação, nesse momento aí que ele está vivendo. É isso. Se você quiser algum outro mapa de alguma pessoa, coloca aqui nos comentários. Me diz que eu vou dar uma pesquisada e lanço em breve. Não esquece de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que possa ter interesse nesse conteúdo. Um beijo.